Amém. Saúdo-vos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe tua vida, meu irmão, minha irmã. E vamos curvar sua cabeça e vamos orar a Deus nesta noite. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite, mais uma vez. Que nesta noite, Senhor Deus, venha a ser repreendido todo o mal, Senhor, que se levantou e que está se levantando contra a nossa vida, Senhor. Fortalece a tua igreja, nos dar entendimento, sabedoria. Que a gente venha agir, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece o teu servo e a tua serva a cada dia que se passa em meio às perseguições, tribulações da vida, Senhor, porque a tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas também diz que nós temos que ter bom ânimo, Senhor. Nos dá força, felicidade, alegria, derrama a tua paz nesta noite em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nos acampa o teu anjo, Senhor. Fica conosco, fazendo morada em nosso coração. Assim te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Glória a Jesus, amém. Meu Deus do céu, dar glória é bom demais, sabia? É como o nosso pastor falou aqui, domingo, eu disse a vocês que eu tive um sonho, que alguém estava sendo renovado e essa pessoa era afastada, ainda está afastada, e eu me prendia para dar um glória a Jesus, mas eu estava com vontade de glorificar, mas me prendia. Quando eu via a pessoa sendo renovada, aí eu começava a soltar tudo que eu tinha, era o glorificar ao nome do Senhor Jesus. Então, nós viemos abrir mais a boca, glorificar ao Senhor. Mas, irmão, é difícil, mas dá um glória aí. Aí o negócio vai melhorar para você. Amém? O irmão fala isso, pensa que é fácil, irmão. Não é fácil, não estou dizendo, mas também não é difícil. É só fazer glória. Pronto, somente isso. Aí você dá o segundo, terceiro, quarto, com der fé, aí Deus já batiza você com o Espírito Santo, dá renovo, e você fica muito mais forte para vencer as batalhas da vida. Amém? Igreja do Senhor, quem trouxe a espada, desembanhe ela agora, nesse momento, vamos usar. No livro, esse livro é muito difícil de achar. Eu quero ver se vocês vão achar primeiro. O livro de Gênesis. É o mais difícil de se encontrar. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Mas, irmão, o senhor vai pregar sobre dízimos e oferta? Não. Eu não vou pregar sobre dízimos nem oferta. Mas eu vou ministrar uma palavra de Deus, que Ele me deu entendimento, e nós vamos aprender um pouco com a palavra sobre inveja, sobre ira. Isso aí é algo terrível, que até mesmo acontece entre o povo de Deus, é muito notório. Capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura, e vamos aqui aprender um pouco com a palavra de Deus. Não é sobre dízimo, não é sobre oferta, mas eu quero falar sobre dois irmãos, um chamado Abel e um chamado Caim. E sempre, parece-me que dá uma ideia que sempre é assim, tem um irmão que anda desordenado e tem um irmão que anda certo. Mas todo irmão que é desordenado ou tem um mal dentro de si, ele perturba quem está certo. Ele vem para perturbar aquele que está agradando ao Senhor. Quando você está agradando a Deus, se prepare. Pessoas invejosas, raivosas, irosas vão se levantar contra a sua vida e no teu caminho. Então não se espante quando isso acontecer. Porque a gente fala, meu Deus, eu não faço nada com essa pessoa, mas ela tem uma inveja terrível de mim. Imagine se eu tivesse alguma coisa, Senhor. Às vezes a gente tem uma casa feia, a gente não tem uma roupa bonita, a gente fala feio muitas vezes a gente é mal amanhado muitas vezes porque não tem condição, mas as pessoas têm inveja da gente assim mesmo. Mas será que é inveja do que a gente usa? Não, é porque a gente tem a marca de Cristo, nós temos o brilho do Espírito Santo. Então esse brilho que está dentro da gente, ele faz a diferença e ao mesmo tempo o que é que acontece?
ele vem fazer com que as pessoas se incomodem contra a nossa vida. Então, vamos aprender mais um pouco sobre as pessoas que têm inveja, e essa inveja é seguida de uma ira. Não tem pessoas que é irosa, não é? Ela fala com você, a paz do Senhor, mas quando você dar as costas, se eu te pego, irmão, eu esganava o teu pescoço, tu não sabe a raiva que eu tenho de você. Não é assim? Eu aprendi com mamãe, filho, não fique de mal das pessoas. E parece que é fácil falar assim, não é? Mas quem tem esse mal é difícil, porque muitas vezes você quer vencer, mas não consegue, tem raiva das pessoas assim mesmo. É uma ira do cão, isso não é de Deus, não provém de Deus, não é de Deus. E mamãe dizia, não tenha raiva, dê uma tapa sem mão. Eu falava muito a respeito das famílias, é como se eu tivesse uma revolta contra a minha família. Eu dizia, a família não presta, a família é isso e aquilo. Eu era menor ainda, não sei se eu tinha uns 17, 18 anos, 20. E eu ficava como se fosse revoltado com a minha família pelas coisas que eles faziam. Então eu tinha todo o motivo do mundo para ter raiva, para ter uma ira. Mas mamãe sempre estava me ensinando, filho, dê uma tapa sem. Você sabe como é uma tapa sem mão? É quando a pessoa faz com você e você paga ela com amor. Isso é uma tapa sem mão. Isso é um linguajar que o brasileiro usa, não é? Não é nem por estar dizendo essas linguagens, não combinam com a mensagem de Deus, mas o que importa é eu ensinar para que você possa entender. Ela dizia, filho, tem que dar uma tapa sem mão. Temos que mostrar à família e a esse povo que quer ver o nosso mal, que a gente não é aquilo que eles estão pensando. Então cresci assim. Eu posso ficar até com raiva de alguma pessoa assim, mas é por um momento. Eu não consigo guardar essa inveja ou raiva, não tenho isso comigo. Graças a Deus, desse mal eu estou liberto. Mas só que existem pessoas que têm esse mal. E nós estamos orando para que Deus venha tirar esse mal, essa inveja dessas pessoas. Então vamos ler o versículo 1. O epígrafe fala sobre Abel e Caim. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Quem foi Abel? Ninguém sabe, acabei de ler. É? Pastor de ovelhas. De ovelhas animal, viu? Não se confunda, calma. E depois Caim foi o quê? Lavrador. O que é uma pessoa que é um lavrador? Lavrador é uma pessoa do campo. Uma pessoa que toma conta da terra, né? Tudo que for de alimento, de plantação, era Caim. E tudo que fosse em relação a animais, que eram as ovelhas, era com Abel. Então, Eva e Adão, e Deus o abençoou, Deus ajudou Eva e Adão, e eles conceberam 2 filhos, o primeiro chamado Abel, e o segundo chamado Caim. Então, daí, tudo bem, daí estava tudo sendo uma bênção, uma maravilha, para a honra e glória de Deus. Mas, no versículo 3, é onde a gente vai entender um pouco melhor daquilo que eu comecei a falar no início, sobre a inveja, sobre a ira, sobre a raiva. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta.
Então vamos fazer aqui uma separação com esses dois irmãos. Um irmão que agradou a Deus e um irmão que desagradou ao Senhor. E neste momento eles estão bem crescidos, experientes, cada um com o seu trabalho, Abel com as ovelhas e Caim como lavrador do campo. E a Bíblia diz que um determinado tempo, um dia, os dois resolveram entregar uma oferta ao Senhor. E esta oferta perante o Senhor primeiro iria o que? Analisar a natureza dos dois. Iria olhar o íntimo coração daqueles dois irmãos, de Abel e de Caim. Deus não está preocupado com o tipo de oferta, daquilo que você vai oferecer para Ele. Ele está preocupado primeiro com o ofertante. Tem pessoas que vêm para a igreja, fazem campanhas, fazem cultos disso, daquilo, mas ele está oferecendo alguma coisa que não está valendo para Deus e ela continua precisando de uma libertação. E quantas pessoas estão recebendo cura, libertação, Deus operando, mas elas estão ficando lá de lado. Porque o problema está na gente. Não é no tipo de oferta. Deus não estava preocupado se era ovelhas ou se era frutas do campo, não. Deus está preocupado com o nosso coração, com o nosso íntimo. Então, primeira coisa, Ele vai esquadrinhar o nosso coração. Então, se o nosso coração for agradável a Deus, aquilo que a gente preparou para Ele, nós iremos entregar para Ele e Ele vai abençoar. Tem pessoas que dão oferta, dízimo, muitas coisas, ajudam na casa do Senhor quando precisa ajuda, mas o coração está com mágoa, está com raiva. Isso que ela fez pode sim ajudar o templo aqui, o templo da casa do Senhor. Mas isso não quer dizer que ele vai receber bênção, porque ele está com o coração irado, um coração invejoso. Então observa-se que os dois foram entregar a oferta ao Senhor. Um coração invejoso e um coração que era amoroso. Era um de Abel e um de Caim. Aí o versículo 5 diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Está vendo você como funciona? Deus primeiro vai analisar o que? O nosso coração e o nosso íntimo. Mas só que tinha uma diferença nesses dois irmãos aqui. É como na igreja. Há uma diferença de irmão para irmão, de irmã para irmã. É um coração invejoso, é um coração que tem ira. Então isso muitas vezes é notório, a gente consegue perceber, identificar essas pessoas. O que é inveja, irmão? Sabe aquela pessoa que copia você? É interessante, não é? Ela já faz de tudo, estoura cartão de crédito para ficar igualzinho a você. A pessoa que tem inveja, quando ela vê o crescimento do outro, isso incomoda ela de uma tal forma que ela se ira. Então, se essa pessoa não for ser tratada o mais rápido, depressa, isso leva à morte. A dela não, ela pode tirar a vida de outra pessoa. Então, observa-se que Satanás está solto aqui. Porque o inimigo, quando ele foi lançado para a terra, primeiro casal que existia, quem foi? Adão e Eva. Quem foi que eles foram tentar? Os dois. Então, daí dessa tentação que os dois, Adão e Eva, caíram e pecaram, eles conceberam um filho e o inimigo foi agora acompanhando os filhos de Adão e Eva. Veja o furo que aconteceu do pai e da mãe, e o inimigo agora, o espírito mau, vai até os dois irmãos e pega um que é mente fraca. Porque o inimigo sempre ele vai atacar naquele que é mente fraca. Aquele que é mais vulnerável,
E tem pessoas que se revelam e o inimigo gosta disso. Como assim, irmão? Tem pessoas que se revelam que tem raiva da outra assim. Não, é tão fácil perceber que ela tem raiva. Esconda isso, meu filho. Minha irmã, esconda isso. Peça a Deus para Deus tirar isso de você. Porque o inimigo diz, olha o ponto fraco dela, eu vou atacar agora. Aí ele começa a lançar pessoas para que essa pessoa tenha mais inveja da outra. Então, isso é terrível. Se tem pessoas aqui assim ou não tem, que Deus liberte. Peça a Deus. Diga, Deus, eu não aguento, eu não quero isso para a minha vida. E você sabe que você é cristão, cristã, e não pode estar com essas coisas. Tem pessoas que têm até 5 anos, 10, mas continua com inveja. Continua com a raiva. Isso procede de Deus? Não procede de Deus. Por quê? E tudo que ela faz, Deus ainda não libertou ela, porque ela precisa ser primeiramente curada. Então tudo que ela faz e vai fazer para Deus, é como se tivesse para Deus. Não conta, não conta. Enquanto você não tirar a ira, a raiva, o que você fizer vai ser em vão. Então isso é muito terrível. E essa ira, ela sobe ao coração dessas pessoas, como subiu de Caim. Foi quando o irmão dele foi oferecer a oferta ao Senhor, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas a Bíblia diz que Caim já andava com inveja do seu irmão há muito tempo. Porque ele fala aqui, por que andas irado? Então essa inveja é de muito tempo. Tem pessoas que alimentam esse algo mal em seu coração. Então isso faz adoecer. Você sabe que ter raiva, ira de alguém adoece teu coração? Você tem sérios problemas de quê? De saúde. Tem pessoas morrendo tão cedo, tão jovens. Por quê? Raiva, inveja, ira. Um dia eu fui tomado de um ataque de ira. De raiva melhor dizendo. Que eu via coisas no trabalho lá errada. E eu ficava a fim de entregar a minha patroa. Eu disse, não vou fazer isso. Eu não quero me envolver, eu não quero mais bagunça. E eu fui dar uma volta num quarteirão lá do trabalho, de tanta raiva que eu estava. É como se aquilo estivesse me dominando. E eu não estivesse conseguindo dominar essa raiva que eu estava tendo. Então, eu me vi a hora de dar um ataque em mim, um coração parar, eu caí, parar na hora. Porque isso adoece, é terrível. O seu coração bate mais forte. Você começa a perceber que a sua pressão ela começa a alterar por conta de uma raiva, por conta de uma ira. Então isso é terrível. Temos que pedir a Deus a libertação para essas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. E toda pessoa que inveja, que tem ira, eu vou dizer que ela não vai servir para o ministério. Porque tudo que ela fizer em um ministério, Deus não vai aceitar. Então aqui, como o ministério é espiritual, essa pessoa nem para o ministério fica. Ela tem que se libertar primeiro. Ela tem que se purificar primeiro e ser uma pessoa cristã, liberta, lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Então observa-se que Caim já vinha andando irado com seu irmão há muito tempo. Tem pessoas que não têm prazer na tua bênção. Tem pessoas que não têm prazer quando vê o teu crescimento. E quando ela vê você crescendo, o bicho pega nela. Ela fica de uma tal forma que não suporta. Ela quer fazer que ela quer mostrar que é melhor do que você. Ela quer mostrar que faz melhor do que você. Então ela entra em competição. E nesse caso, quem compete neste caso é uma pessoa que não é madura, é uma criança. Se você vê alguém competindo entre si, essa pessoa não está madura ainda, é uma criança. Quem compete é o quê? Criança. Adulto, maduro, não faz essas coisas. É preciso o quê? Ser liberto. Então quem é maduro, não vai nem ligar com essa pessoa. Não vai nem discutir com ela. Você sabe que ela tem problema. Para que discutir? Para que ficar falando com ela, falando palavras? Não vai adiantar. Ela que tem que se decidir ser liberta.
Porque a Bíblia diz: vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Tem pessoas assim, sobrecarregadas de muitas coisas ruins em si. Então, quando ela cansar, ela pede a Deus e Deus transforma a vida dela. Enquanto isso, ela vai ficar sempre invejando, sempre pegando no pé das pessoas. E parece que cada vez que vem alguém crescendo, ela se incomoda mais. Então isso acelera a sua morte muito depressa. Então, veja aqui na palavra do Senhor, o 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Olha aí que o Senhor falou com ele: por que tu andas assim? Porque tu andas irado. Então isso é de muito tempo. Tem pessoas que não conseguem vencer este mal, ele fica sempre alimentando a raiva e a inveja. A gente observa pessoas na igreja que louvam e adoram, mas se você falar uma coisa do passado, a ira dela sobe na hora. Já viu pessoas assim? Embora que ela não tenha inveja mais, mas tem uma ira, porque Abel estava com ira, irou-se, ele tinha uma ira em seu coração. Então a gente fala: oi, Pai do Senhor, amém, glória. E aí quando toca em um assunto do passado e fala de uma pessoa que lhe fez mal, essa pessoa muda o rosto. Já observou isso? Que a face dela muda e a ira sobe. Ela não perdoou ainda, ela não foi liberta, mas tem 10 anos de crente. Estou no ministério, sou isso, sou aquilo. Precisa de uma libertação. Essa pessoa está presa ainda. Se alguém falar do meu passado, ou falar de alguma pessoa que me fez mal, isso para mim não vai fazer mais efeito. Papai foi um homem que estava muito ausente quando eu e meu irmão precisava. E quem sofreu mais com a ausência do meu pai foi o meu irmão. Mamãe dizia que ele ficava chorando em casa quando era pequeno, ele adoecia. Quem é mãe sabe, né, que o filho, quando o pai abandona assim, deixa, ele adoece. Então mamãe me contava essa experiência que ela tinha. E ele traía, bebia, fazia essas coisas erradas. Eu tinha motivo para ter raiva dele, mas não. Ele sofreu um acidente. Eu poderia não visitar, mas eu fui visitar, eu chorei lá. Eu pedi a Deus para que Deus salvasse, fizesse a sua vontade. Então ele morreu. E eu dizia à mamãe, raiva de papai eu não tenho. Nenhuma raiva, nem ira. Eu sei que ele errou muito com a gente. Eu sei que ele estava muito longe da gente. Quando a gente precisou, ele não estava presente. Mas raiva, ressentimento, mágoa, eu não tenho. Eu perdoei ele. Então ele foi, partiu, Deus levou. Mas raiva em mim não existe. Então eu posso dizer que eu sou liberto nisso. Agora, nesse mesmo caso, tem pessoas que têm raiva. Meu pai, minha mãe, fulano. E a raiva sobe. Foi por causa de fulano que eu estou aqui assim hoje. Fica se lamentando, aquela raiva. E o inimigo faz isso, desconta, mostra quem tu és, faz assim, mostra que tu és homem, mostra que tu manda. Aí você vai dando ouvido à voz invisível de Satanás, e a tua ira te conduz a fazer coisas que você não quer fazer. Quantos casos na televisão a gente vê passando? Aí depois mostra um arrependido: eu me arrependo, não fui eu que estava em mim, eu não queria fazer isso, eu estava com a raiva na hora, não sei o que aconteceu. Foi o inimigo falando no ouvido. A pessoa com a ira, ela faz muitas coisas. E se alguém falar com ela, você pode até levar um murro na cara, viu? Uma pessoa irada não chega perto. Temos que orar e repreender esse mal, que isso é terrível. Aí o Senhor diz: por que, Abel, tu andas irado? Por que, Abel, tu está andando irado? Por qual motivo? Quem tem inveja de uma pessoa tem um motivo por trás. Ou ele quer ser igual a você, ou ele quer ser melhor do que você. É alguma coisa que faz incomodar. Então, versículo
7. Ele dizendo para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Você sabia que o pecado está na nossa porta todos os dias batendo? Então eu vou imitar um relógio agora. Ele está lá batendo. O pecado jaz à porta, Abel. Mas a ti, o teu dever é o quê? Dominar. Tem muitas pessoas que a inveja domina ela. Tem muitas pessoas que a raiva, a ira, domina ela, em vez de ser ao contrário. Jesus está dizendo, o pecado está na porta, está batendo todo dia. Pode ser ira, inveja, mágoa, prostituição, tudo que for de errado, está lá batendo. Mas ele está dizendo, mas a ti cumpre dominar. Nós temos que ser fortes, para a gente não ser pego por inveja, por uma ira. Nós temos que se vestir da armadura de Deus, para que a gente possa estar firme, para vencer as ciladas de Satanás. E assim, tudo que eu e você fizer com as tuas mãos, vai ser abençoado. Tudo que você tocar, Deus vai abençoar. Tudo que você fizer entregar a Deus de coração, com coração limpo, Deus vai te abençoar. Mas não seja invejoso igual a Abel. Se o teu irmão está crescendo, glória a Deus por isso. Não fique com raiva dele, não tenha ira dele, não tenha raiva dele. É o teu irmão, ele também é membro do corpo de Cristo. Um dia eu estava com uma certa inveja, mas não era inveja, eu posso dizer que não era inveja de como é que eu posso dizer, quando eu não era maligna, quando eu era menor, não era nem crente, na reação. Aí a moça me deu um versículo e disse, olha, lê aqui para mim, lê aqui para tu. Eu li. Eu não me lembro qual era o versículo, o capítulo, foi tempo de escola, no ensino médio, e falava, não tenha invejas daquele que prospera em teus caminhos. E eu, quando eu via meus vizinhos tendo as coisas, eu dizia, meu Deus, olha para aí. Era para eu ter que sair. E ele tem e não sabe cuidar. Quando dava um mês, o menino perdia o que ganhava, trocava, fazia rolo. Eu dizia, meu Deus, eu aqui querendo um objeto desse, algo desse, e ele ganhou na minha frente. Né? E eu pensava assim, eu almejava ter o que ele tinha e não tinha. E Deus falou, por uma moça que era evangélica, e me deu esse versículo, eu fazia isso. Então, Deus confirmou com a sua palavra. Hoje eu estou aprendendo, quem prospera em meu caminho, glórias a Deus, que Deus abençoe. Eu não vou invejar ninguém. Eu não vou me esforçar para dizer que posso comprar algo, para dizer que eu tenho, não. Jesus está dizendo, se o meu coração está limpo, Ele vai me abençoar, sim. E o louvor que eu der, um glória que eu der, Deus vai me dar em dobro o que eu tenho necessidade. Deus vai me abençoar. O que adianta é você fazer tudo na igreja, mas um coração lá para baixo, enfraquecido, com raiva, com ira. Não fez nada você. Né? E hoje não, hoje eu tenho meu trabalho, Deus me abençoou, e hoje eu tenho o que eu lutando, o que eu não tinha, hoje eu tenho. Mas para invejar as pessoas, não faça isso. Para ter raiva, para ter inveja do crescimento de alguém, não faça isso. Você precisa ser liberto. Isso não provém de Deus, isso não é de Deus. Por isso que você não é abençoado. Pastor, eu faço tudo na igreja, mas o coração como está? Pastor, dou dízimo, dou oferta, se precisar eu limpo a igreja, eu faço isso. Quer que eu doe alguma coisa para a igreja, pastor? Mas como é que está o coração? Se ele tiver com ira, esqueça, viu? As bênçãos do Senhor vão ficar retidas. E ele diz, porque andas irado? Se fizeres o bem, tu serás aceito. Igreja de Deus, seja aceita pelo Senhor, com um coração puro e reto.
É como o salmista disse: cria em mim um coração que puro, porque com um coração puro, tudo que a gente fizer para Deus, Deus se agrada. Eu fiz tão pouco, mas Deus se agradou, porque o coração está limpo e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nada vai te fazer você cair. Você vai estar sempre forte e vencendo. Nada vai fazer, nenhuma flecha vai penetrar em você para você ter raiva de alguém, inveja. Não, você está forte. Como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém?